o que o Apocalipse revela sobre os 7 selos. Nesse vídeo, vou te contar alguns segredos que ninguém te contou sobre os 7 selos. Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Tudo bem com você? Tá tudo certinho aí? Eu estou muito feliz porque Deus tem me abençoado ricamente com o meu ministério. Alguns têm me procurado aí na internet, perguntando como você está, pastor, né, Adriano, com esse novo direcionamento de ministério. Eu quero agradecer as orações, os apoios. Eu tenho feito muitas agendas, inclusive estarei agora em Aracruz, no Espírito Santo. Se você mora nessa região, aparece lá na igreja, que vai ter um congresso decifrando o Apocalipse e sobre o dom de profecia. E isso tem alegrado muito meu coração, porque eu estou em contato com a igreja. Isso é muito bom para mim. Também eu tenho muito a agradecer sobre a plataforma Minuto Profético, que você, com certeza, se você não se registrou lá, ou se você não entrou, você tem que entrar lá, viu? Tem um link aqui na descrição. Vai lá em minutoprofético.com, aí tem um quadradinho lá, você se registra, né? Coloca lá a tua senha, lá, o teu e-mail, beleza? Quando você entra na plataforma, vai ter um módulo grátis para você baixar os arquivos, e também lá tem o curso Apocalipse Revelado. E esse curso aqui, eu estou pensando agora em lançar uma Black Friday, Good Friday, é o negócio da promoção aí de novembro, né? Estou pensando em alguma coisa, não só baixar o valor, né? Mas também facilitar o acesso para você. Estou pensando em alguma coisa aqui, né? Então, se você está assistindo esse vídeo, pode ser que eu já lancei a promoção. Ah, e tem outra novidade. Já está no forno, né, o curso Daniel Revelado. Pegou a ideia? Daniel Revelado. Logo, logo nós teremos essa casadinha, o Daniel Revelado junto com o Apocalipse Revelado lá na plataforma Minuto Profético Academy. E chega de merchan aqui, né? E eu preciso dizer, tem alguns irmãos que colocam assim no comentário, ó, né? Ó, começa na minutagem e tal. Não faz isso, né? Deixa o pessoal assistir esse primeiro pedaço aqui, porque é importante para mim, é importante, né? É importante também marcar uma agenda com o pastor Adriano. Também tem aqui para ir. Eu vou estar agora em Espírito Santo e também em Recife, logo logo estarei em Recife. E se Deus quiser, estaremos de maneira internacional no United States of America. Vai ser legal, vai ser legal. Muito bem, chega de enrolação aqui, beleza? Não é enrolação, chega de falar essas coisas. O vídeo de hoje nós vamos tratar sobre os 7 selos do Apocalipse. E eu quero, assim, dizer um spoiler para você que vai machucar o teu coraçãozinho. Por que vai machucar o teu coraçãozinho? Porque dentro do movimento adventista, existe a interpretação majoritária, tá? Mas eu vou dar uma nova perspectiva, principalmente do 6º e do 7º selo. Então eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? O que é esse vídeo? Esse vídeo é uma pregação, um estudo, né? Uma pregação que eu fiz para os nossos irmãos lá na Irlanda. Então via Zoom, eu fiz uma conferência com eles aí, uma videochamada, enfim. Então, assim, a qualidade não está muito boa visualmente aqui, né, beleza? Mas o áudio está tudo certinho, você vai compreender, beleza? E o que você vai ver neste estudo é apenas uma pincelada do que você encontra no curso Apocalipse Revelado, beleza? Assista aí, vai ser muito interessante. Conto com o seu like aqui, a sua inscrição, estamos chegando já a 50 mil inscritos, né? Eu quero mais, eu quero avançar mais, mas eu preciso do seu apoio. Se você não é inscrito, escreve aí, pô, né? Beleza? Deus abençoe você, um bom estudo, que Deus fale ao teu coração. Valeu. E o tema de hoje é sobre os 7 selos do Apocalipse. Então, se você não entende ou se entende alguma coisa, eu tenho certeza que vai agregar para o teu conhecimento. Eu vou te dar uma overdose de teologia hoje, né? Você sai desta live aqui com a cabeça assim vermelhando, falando, nossa, o pastor falou umas coisas lá, e a ideia é que eu não traga todas as respostas, a ideia é que eu desperte em você curiosidade e desejo para que você vá na Bíblia, procure livros, estude, porque esta é a verdadeira caminhada com Cristo, né? A intenção de se aproximar, né? O Apocalipse é isso, né? Para mim,
a curiosidade de saber as coisas do livro fez com que eu passasse e passo mais tempo com Jesus. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Então, já abra a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 6, deixa abertinho em Apocalipse capítulo 6, nós vamos falar sobre os selos ali. Então, deixa eu ver meu tempo aqui, para eu ligar a velocidade 2 e bora lá, né? Bom, eu vou compartilhar, vocês ficam aí na Bíblia, no capítulo 6, mas eu vou compartilhar uns textos que eu acredito que seja importante para a gente dar seguimento. Apareceu para vocês aí alguma coisa ou não? Apareceu? Apareceu? Não? Apareceu, beleza, beleza. Tá, tá. O texto na tela, é isso, né? Ok. Então tá bom, deixa eu só colocar minha canetinha aqui. Vocês podem ficar em Apocalipse 6, mas eu vou ler o texto aqui com vocês, tá? O livro do Apocalipse, ele faz alusão, a gente chama de alusão, né? Porque nosso termo, nosso conceito de citação é um pouquinho diferente da citação do passado. Então, João, ele vai escrever o seu livro com base, com pensamento hebreu, né? Então, muitas das figuras, imagens, né, a imagética que João ali vê está com o pano de fundo do Antigo Testamento. Então, para que a gente entenda os selos e todo o livro, olhar para o Antigo Testamento já é um segredo, tá? Já é parte da chave interpretativa do livro, tá ok? Então, quando eu vou para Zacarias capítulo 6, eu tenho algumas cenas aqui importantes. Diz o seguinte, ó. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros, tá? Carros no sentido cavalo e a carroça, né, no caso, tá? No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, preto, no terceiro, brancos e no quarto, baios. Então, já no Antigo Testamento havia essa ideia de cavalos, ok, e tal, só que esses carros, esses cavalos, eles eram enviados por Deus. Olha só. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Assim, os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide percorrer a terra, e percorriam a terra. Então, no Antigo Testamento, temos essa cena de Deus mandando os seus cavalos, seus carros pela terra. Beleza? Outro texto importante está lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Em Levíticos, que também vai dar a mesma ideia. Vamos lá. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós, ó, pragas 7 vezes, 7 vezes. Então Deus ele faz uma aliança com o povo. O compromisso do povo era ser fiel. E se o povo quebrasse a aliança, Deus ia enviar pragas, pestes, cavalos, tá? É essa a ideia, ok? Então vamos lá. Segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança e enviarei a peste. Então, essas palavrinhas que está em negrito aí, isso vai te ajudar a compreender os selos, certo? Então tá. Para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo, quando eu vos tirar o sustento do pão. Grave isso que vai ser importante, beleza? Outro texto do Antigo Testamento. Está lá agora em Deuteronômio 32. Amontoarei males sobre eles. Isso para quem quebrava a aliança. Ou seja, eles aceitavam a aliança, entravam em aliança com Deus, mas quebravam. E Deus fala assim: então vocês foram rebeldes, então eu vou trazer algo sobre vocês, né? Consumidos pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles enviarei dentes de fera e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada. Então, guarde mais ou menos as palavrinhas aí que você vai encontrar lá nos selos, ok? Outro texto, e agora nós vamos para Ezequiel. Diz o seguinte, ó. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, lá, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o quê? O sustento do pão. Mais uma vez, ó. E enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais, porque assim diz o Senhor, Deus. Quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, quais são? A espada, a fome, bestas férias e a peste contra Jerusalém. Pois bem, então, deixa eu ver se tem mais uma. Eu acho que tem mais uma. Não, não, beleza. Então entrou agora nos 7 selos. Agora você pega a tua Bíblia e vamos para o Apocalipse 6, beleza? Deixa eu agora tirar o compartilhamento.
Tirei. Beleza, agora voltou eu aqui, né? Tranquilo. Então vamos para o texto? Apocalipse capítulo 6 inicia o seguinte, ó. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha. Só para aí um pouquinho. Qual é o contexto do livro do Apocalipse? Nós temos o seguinte, ó, o capítulo 1, João, ele dá a introdução do livro, e ele tem um encontro com Jesus Cristo. Jesus aparece para ele, e ele tem ele cai, aquela cena toda assim, sofrível, né? Porque ele tem um encontro com o Senhor glorificado. E Jesus, ele se auto-revela para João. E ele dá uma ordem para João. Isso é importante você entender. Ele diz o seguinte, ó, tudo que você vê, você escreve. Então aqui tem um princípio de interpretação para você, ó. No Apocalipse, João não inventa os símbolos. Isso é importante. Ele pode tentar interpretar, mas ele vai só tentar interpretar aquilo que ele ouve. Isso é uma dica de ouro, tá? Tudo que ele vê, a ordem é: tudo que você vê, João, você escreve. E ele viu então a mulher vestida do sol, ele viu o cordeiro com 7 olhos, ele viu a besta com 7. Ele viu isso, então ele não inventou. Isso é importante, tá? Então quem deu o símbolo, a imagem para João foi Deus, beleza? Agora, quando ele ouve, ele tenta interpretar. Por exemplo, eu ouvi uma voz como voz de trombeta, entende? Então, quando ele ouve, ele tenta meio que interpretar. Mas quando ele vê, ele escreve o que ele viu. Isso é importante, tá? E até o que eu vou defender agora no mestrado, dissertar no mestrado, é que o Apocalipse, quando inicia no capítulo 1, ali, no primeiro verso, ali tem uma palavrinha que é a chave para interpretar o livro, né? A palavra semainon. Semainon é um símbolo, é um código. Então, o livro, 90% é simbólico. Então, tudo aquilo que João viu são símbolos que ele não inventou, mas que ele viu. Então, isso é importante, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 1, João tem um encontro com Jesus e ele anota, ele escreve, e depois Jesus vai falar assim: ó, agora você vai escrever para as 7 cartas. E o capítulo 2 e 3 do Apocalipse é como se fosse um ditado. Tá? Então, é um ditado, são cartas pastorais. Quando nós chegamos no capítulo 4, João ele é arrebatado em êxtase para o céu. Não que literalmente ele foi para o céu, né? Em visão ele é levado para lá. E ele vai para a sala da justiça, né? Que é o trono de Deus. Chegando lá, ele vê o trono de Deus, capítulo 4. Então ele tem uma revelação dos seres que estão lá, os 24 anciãos, né, o arco-íris, as 7 tochas, tal. Só que no capítulo 5, um elemento aparece, que é Jesus Cristo. Aí Jesus é entronizado, e quando ele é entronizado, ele pega da mão de Deus um livro, tá? Um livro. E quando você lê o capítulo 5, João, quando vê Deus Pai com um livro, ele tá com, é como se fosse um scroll, né? Assim que vocês falam, scroll, né? Deus está com um livro assim, ó, né? Não é o livro que a gente conhece, é um scroll. E ele está selado com 7 selinhos aqui, tá? Beleza? Só que acontece o seguinte: ninguém pode tomar da mão de Deus. E no capítulo 5 de Apocalipse, João começa a chorar. E aí, eu não entendia muito esse choro, mas depois, quando a gente entende o contexto e a cultura, né, a história, a gente percebe o porquê João chora. João chora porque é o seguinte: aquele livro representa a continuidade, a trajetória, o desfecho da raça humana. Se ninguém tomasse da mão de Deus o livro e desse continuidade à história, o ser humano já teria sido exterminado. Né? Então, o fato de Jesus ter vivido uma vida sem pecado, ele venceu a morte, ressuscitou, e o sacrifício dele foi aceito para pagar o preço do pecado, então Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Então agora ele vai lá, e o fato de ele pegar pegar de Deus o livro, isso faz com que ele agora tenha toda a autoridade para desenrolar ou dar andamento, seguimento na história humana. Beleza? Então, João está chorando, não tem ninguém para pegar o livro. De repente, um ancião fala: calma, tem alguém sim para pegar o livro. Aí aparece Jesus, Jesus vai lá e toma o livro. Beleza? Esse é o momento da entronização de Jesus. E esse momento da entronização de Jesus acontece um fato curioso e espetacular, né? Foi quando houve o Pentecostes.
No capítulo 5 diz que os 7 espíritos que estão lá ao redor do trono, quando Jesus é entronizado, eles são enviados para a terra. Aí lembra que teve o Pentecostes, o pessoal achou que os discípulos estavam bêbados, né? Aí o Pedrão vai discursar, e ele diz, não, nós não estamos bêbados, bêbados, o que vocês estão vendo aqui são as maravilhas de Deus, porque Jesus morreu e foi exaltado no céu, e agora cumpriu a promessa. Quando Jesus estava na terra, ele fez a promessa que não deixaria os seus discípulos órfãos, né? Então, quando ele é entronizado, ele cumpre a promessa, ele manda o outro consolador para a terra. Beleza? Então, nós temos aqui um marco temporal do capítulo 6, na verdade 5, né? Quando Jesus é entronizado no céu, é o momento que o Espírito Santo desce à terra para dar seguimento à história da humanidade, porque Jesus agora pega a autoridade da história humana e fala: Espírito Santo, agora vai lá e dá continuidade àquilo que eu comecei, que foi a morte e a ressurreição. Estão comigo? Tudo certo? Beleza. Então tá. Então Jesus toma e ele começa a arrancar. Quando ele arranca o primeiro selo, coisas acontecem na Terra, ou seja, ele tem autoridade para desenrolar a história. E entenda uma coisa: o livro só será aberto quando todos os 7 selos forem retirados. Guarda essa informação. Tá? Curiosidades aqui. Quando a gente lê no verso 1, diz que o cordeiro arrancou e um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse o som de trovão. Provavelmente o ser vivente aqui, que aparece no capítulo 4 e 5, é o que tem o rosto de leão, né? O som de trovão. Né? Muito bem. Aqui é um assunto interessante também. Né? Os 4 seres viventes, eles estão em todo o livro do Apocalipse. Eles são como se fossem os generais, os comandantes das ordens. Né? Mas fica para uma outra live. Né? Se quiser saber mais, vai na plataforma ou no canal, tem muita coisa lá. Muito bem. E diz o seguinte, ó, verso 2: Vi então, eis um cavalo branco, e seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então o cavaleiro, ele aparece ali, quando Jesus abre o selo, ele sai como vencedor. Então veja, isso é um semaino, isso é um símbolo. Jesus está no céu, ele abre um selo, então ele está de alguma forma rompendo ou dando seguimento para a história. Se a entronização de Jesus foi no primeiro século ali, né, no momento do Pentecostes, então esse acontecimento da abertura do selo é posterior, certo? E o que seria então este cavaleiro? Alguns vão sugerir ideias, né? Alguns dizem o seguinte: esse é o anticristo. Isso nossos irmãos dispensacionalistas, evangélicos, eles dizem muito isso, que esse cavaleiro aqui, ele é o anticristo, porque ele vem para enganar, tal, e eles fazem essa ligação que será na tribulação, que ele vem para enganar, tal, tal, tal. Mas não faz sentido. Por quê? Porque esse cavaleiro, ele está vestido de branco. Branco na Bíblia em nenhum momento está ligado a coisas ruins. O branco sempre está ligado a coisas boas, pureza, santidade, ok? Outra coisa, ele tem uma coroa, e essa coroa que ele tem é a coroa Estéfanos, a coroa de vitória. Ele é um vencedor. O anticristo, ele pode ser vencedor, mas por pouco tempo. Porque aqui diz que ele é vencedor e ele sai para conquistar e conquistar. Ele é um conquistador. Então ele não é derrotado. Tá? Então aqui já cai por terra a questão de ser o anticristo. Né? Alguns vão dizer assim: não, esse aqui é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Também não faz sentido, porque Jesus está no céu e é ele que abre o selo, então é ele que abre e ele que sai, né? Não tem sentido. E também cai em contradição, porque no capítulo 19, Jesus aparece vindo do céu e ele tem coroas, mas a coroa é um diadema, é uma coroa real. Na verdade, são várias diademas, né? E lá ele vem com uma espada, ok? Aqui ele aparece com um arco. E aqui tem uma curiosidade. Esse cavaleiro, ele não tem dardos e não tem flechas, ele tem apenas um arco. O arco, apesar de ser uma arma, não é uma arma de cunho, como posso dizer, agressivo, né? Só se você pegar o arco e dar na cabeça da pessoa, né? Não, mas essa não é a ideia. A ideia é que o arco ele tem um sistema de proporção, não é? Impulso. Ele impulsiona algo. É isso, fugiu a palavra aqui. Então, ele não tem dardos nem flechas. Por quê? Porque dardos e flechas na Bíblia têm conotação maligna. Entende? E esse cavaleiro não tem nada disso. Ele é positivo, ele é vencedor, ele tem sentido de pureza e ele, de alguma forma, ele é o propulsor, ele é o iniciador de algo. Tá?
Na Igreja Adventista existem aplicações proféticas para esse texto, né? E alguns vão sugerir que uma relação com a primeira igreja de Pérgamo, a igreja pura, né? O tempo dos apóstolos, tal, né? Eu vou para uma outra área. Não estou discordando, mas eu quero ampliar um pouco mais. Nas sete igrejas, nós temos o seguinte: as sete igrejas, elas começam ali no tempo de Pérgamo, no primeiro século, e avançam até Laodiceia, né? Nós entendemos que são cartas pastorais, mas que têm aplicações proféticas, porque as igrejas, elas têm ênfase nas características que as igrejas iam demonstrar ao longo do tempo, né? Então nós temos a primeira igreja, pureza, depois Esmirna, a igreja perseguida, e essas são características que a igreja foi tendo ao longo do tempo até chegar em Laodiceia, que é uma igreja totalmente diferente, sem compromisso, relativista, enfim. Quando nós chegamos nos selos, os selos, eles também eles vão intercalando, eles vão junto com as sete igrejas, porque começa no tempo de Jesus, no tempo da entronização de Jesus, no primeiro século, e avança até o final. Então, assim, o que é o cavaleiro branco? Na minha percepção, eu vejo que é a pregação do evangelho, e vocês vão entender por quê. Porque a mensagem, o ID, só foi instituído por Jesus quando ele, em Mateus capítulo 28, lembra? Verso 19, diz assim: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, portanto. Né? Então, nesse momento, o evangelho começa a sair e ele é vencedor e conquistador. Claro, não são todos que vão aceitar Jesus como Senhor, né? Mas ninguém para esta mensagem. Satanás ele pode matar o mensageiro, parar o mensageiro, mas a mensagem ela sempre vai. Porque Jesus mesmo disse: este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, essa é uma profecia que nós chamamos de apocalíptica. Ela aponta para o fim e ela não é condicional, é incondicional. O evangelho será pregado. Não pelos nossos méritos, mas porque Jesus disse e garantiu que vai ser pregado. Então, ele pode me usar, vai me usar o que ele quiser, como ele quiser, para cumprir isso daí. Então, o evangelho, a pregação do evangelho representa esse cavaleiro que sai conquistando. Beleza? Vocês vão entender melhor agora quando nós formos para o segundo cavaleiro. Vai lá agora então no verso 3. O verso 3 diz o seguinte: quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente. Esse segundo ser provavelmente é o novilho, tá? E olha só que interessante, ó. E saiu outro cavalo que era vermelho, tá? E o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Por que seria o novilho? Porque no contexto aqui, primeiro que no contexto aqui, nós encontramos o seguinte: tirar a paz, matar, né? E também temos uma grande espada. Vamos aqui primeiro pela espada. Esse cavaleiro era vermelho, né? Vermelho e ele tinha uma espada. Vermelho é cor de sangue de sacrifício. Então por isso que tem muita ligação com o ser vivente que é o novilho, um dos quatro seres viventes. Provavelmente foi ele que deu a ordem para que o cavaleiro avance, né? Aí diz que ele tem uma espada, uma espada. Só que aí, ó, o texto diz assim, ó, na tua Bíblia está assim, ó, grande espada. Não está escrito assim? E aí você logo imagina o seguinte, que grande espada é uma espadona. Mas não é uma espadona. É grande, é no sentido de é um adjetivo de qualidade. E essa grande espada, a palavra ali, se não estou enganado, é rofaina, rofaina. E isso significa, não é uma espada grande, é um cutelo. É um cutelo. É o cutelo que o sacerdote fazia o sacrifício. Então ela é grande espada pela utilidade dela, entende? Utilidade dela. E essa espada que traz o sacrifício, esse cavaleiro também ele tira a paz. E olha que legal, quando você olha o texto, você lê assim rapidinho, você pensa que ele mata, tira a paz, mas não é ele que mata. Ó, diz o seguinte, ó. E saiu outro cavaleiro, no verso 4, que era vermelho, e o seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a, olha, tira a paz. Mas diz o seguinte, ó, tira a paz e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Então, são os homens que matam uns aos outros, não é o cavaleiro. Então, vamos lá. O evangelho sai avante, pregação do evangelho, certo? Só que quando o evangelho sai para conquistar, infelizmente ele não conquista todos, ele vai avançando.
Mas tem pessoas que rejeitam o evangelho. E quando rejeitam o evangelho, não sei você, na minha casa foi assim. Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, é, na minha casa não trouxe paz. Calma, não, né, não confunda com aquela frase que Jesus fala que veio trazer paz e vida em abundância. Calma, peraí. O evangelho, ele traz separação entre pais e filhos. Você vai encontrar isso em Mateus, né? Querem ler comigo lá? Mateus capítulo 10? Deixa marcadinho aí, ó, e vai para Mateus. Olha que interessante. Lá em Mateus, Jesus falando, verso 34. Mateus 10, 34 diz assim, ó: Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E a espada aqui, gente, qual é a palavrinha? É a mesma palavra de Apocalipse. Tá? Então, o porquê ele não veio trazer paz? Aí ele continua, ó: Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Quem ama mais seu pai e sua mãe. Então, quando o evangelho ele entra no local, ele infelizmente, gente, quer dizer, ele vai tirar a paz. Claro, paz vai ter quem recebe e aceita, beleza? Mas as pessoas que não aceitam, eles vão criar problemas. Eu digo por mim, não sei você se você teve uma experiência assim, mas eu conheço vários lares de pessoas que um filho aceita, ou só o pai, ou só a mãe, e aí essa pessoa perde emprego, pessoa perde os amigos, perde os relacionamentos, e as pessoas ao redor falam, mas esse cara, tal. Então, o evangelho realmente traz esse tipo de situação. Então, entenda, o evangelho sai, e agora as pessoas começam, alguns aceitam, mas a maioria, infelizmente, rejeita. E por rejeitar, começam a matar uns aos outros. Agora você vai entender o porquê as 7 igrejas estão no mesmo período dos 7 selos. Porque a igreja de Pérgamo representa a pregação pura do evangelho. E a igreja de Esmirna é um período de perseguição e morte. Ok? E o cavalo vermelho é esse período, né? Em que as pessoas estão rejeitando o evangelho. Entenderam aí? Beleza? Vamos então para o terceiro selo. Deixa eu voltar lá, Apocalipse 3, agora o verso 5. Diz assim, ó. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Provavelmente esse terceiro aí ah, é o homem, tá? Vocês vão entender por quê, ó. Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu ouvi que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Olha que interessante. Se o branco é a presença do evangelho avançando, o vermelho é a rejeição do evangelho. Então, quando você rejeita o evangelho, você não se alimenta da palavra, logo vai vir o quê? Vai vir falta, né? Vai vir falta, falta do evangelho. O branco é a presença do evangelho. A cor contrária do branco, né, seria o preto, tá? Então, quando as pessoas começam a rejeitar o evangelho, infelizmente, as pessoas rejeitam, elas deixam de estar ligados à vida, de se alimentar da vida, e o que vai acontecer? Vai vir o quê? Fome. E fome do quê? Não literalmente de pão, tá? Aqui que vocês precisam entender. O texto é um símbolo, é um semaino. João está vendo esses cavaleiros. O símbolo não significa, o símbolo ele não aponta para ele mesmo, ele aponta para uma realidade, ok? E o que tem esse homem? Ele diz o seguinte: o cavalo preto e o seu cavaleiro tinha uma balança. E aqui, interessante, balança na Bíblia significa medir, né? Medir. Só que esse medir é medir no sentido de juízo, é o juízo. Lembra lá com Daniel? É Daniel capítulo 5? Não, 5 ou 10. É 5, né? Que aí teve a festinha lá do Belsazar. É isso, né? Tô certo? Belsazar? É. E aí apareceu, quando o rei colocou vinho na taça, né, nos utensílios do templo, aí apareceu a mãozinha lá e escreveu, né? Mene, mene, parken, parsim, né? Coisa assim.
E aí Daniel foi lá, foi chamado e interpretou. Ó, medido o seu reino foi na balança e foi achado em falta. Então, balança na Bíblia tem a ver com juízo, com medição, tá? E o que que ele está medindo? Aí, quando você olha o texto, ele está medindo uma desproporção. Quando você pega um denário é o dinheiro, é o pagamento de um dia. E nos dias normais, um denário dá para comprar muito trigo, mas muito trigo. E aqui diz que com apenas um denário, você comprava apenas um punhado aí de trigo, não é isso? É isso, olha lá. Uma medida de trigo por um denário. Então não dá nem, é, não sei se é 700 litros, é um punhadinho, tá? Um dia de trabalho, você pega só um pouquinho do trigo. E com um dia de trabalho, você compraria 3 punhadinhos de cevada, porque cevada era um alimento de segunda linha, né? Normalmente as pessoas com mais condições comiam pão de trigo e os animais comiam a cevada, e os pobres também comiam pão de cevada, né? Mas o cavaleiro está medindo, então existe uma inflação nesse período, onde havia uma escassez de acesso ao pão. Percebe? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, que o evangelho vai avançando desde a pregação lá do Pentecostes, pessoas vão rejeitando, vão perseguindo quem aceita, mata as pessoas, né? Só que essa rejeição também causa o quê? A falta do pão, a falta da palavra, a falta da presença do alimento da vida, ok? Só que nesse período, apesar de estar faltando pão, a voz que gritou lá do céu diz o seguinte, ó, verso final do verso 6, ó, uma medida de trigo para um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho, tá? Mesmo faltando pão, tá pedindo aqui para não danificar o azeite. O azeite, gente, para ir já direto ao ponto, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Apesar da palavra de Deus estar sendo recusada, escassa, o espírito estava agindo, ele não foi danificado. E aí também fala para não danificar o vinho. O vinho aqui é o símbolo da graça de Cristo, a salvação pela graça. Mesmo com a ausência da palavra de Deus nesse período, com essa situação triste, a graça ainda agia sobre as pessoas, o Espírito Santo agia sobre essas pessoas. Então volta lá para as 7 igrejas. Pérgamo, a igreja pura do evangelho, os apóstolos pregando, depois vem Esmirna, a igreja perseguida pelo evangelho, aí você vai entrar na época de Tiatira, não, Éfeso, Esmirna, aí em Pérgamo. Pérgamo e Tiatira é o período ali onde o império começa a flertar com a igreja, né, com Constantino, e depois nós temos um período que chega lá em Sardes, onde realmente há uma fusão, né? Mas Pérgamo e Tiatira é o momento em que a igreja ela está unida ao império. E nesse momento, gente, a gente consegue ver na história que foi uma tristeza, né? Quando o bispo de Roma tem autoridade total em 538, e agora ele tem poder para tirar reis e colocar reis, e coisas ruins foram acontecendo nesse período, né? É o período que nós chamamos de supremacia papal. É um período que a Bíblia, ela não foi considerada ou ela foi retirada, né? Isso só foi trazido à discussão sobre a Bíblia ser palavra de Deus com os protestantes, com a reforma protestante, né? Mas foram 1260 anos onde a igreja pisou nas verdades, colocou mentiras. Então, nesse período que chamamos de maneira bem simplória, né, de Idade das Trevas, no sentido teológico, ou no sentido de liberdade, posso dizer assim, foi um período trágico, né, onde a igreja colocou pecados, instituiu a adoração a pessoas, a oração pelos mortos, mudando o sábado para o domingo, enfim, várias coisas equivocadas. Apesar da palavra de Deus ser escassa nesse período, nós, pelo registro da história, a gente vê grupos fiéis sendo fiel a Deus, sendo protegido. Muitos fugiram, se esconderam, muitos foram mortos, é verdade, né? Mas a graça continuou, o Espírito continuou agindo e o Evangelho continuou sendo preservado. E igualzinho está dizendo aqui na palavra de Deus. Beleza? Estão comigo? Ok? Então agora vamos continuar agora para o quinto selo. E esse quinto selo é triste. Vamos lá. Não é o quarto, perdão. Quarto selo, né?
Quando o cordeiro, estou no verso 7, quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente. Provavelmente esse daqui é a águia, tá? Venha. E vi então, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chama Morte. E o inferno estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Agora lembra do contexto dos primeiros versos que nós lemos lá, que eu li para vocês? Agora vai fazer mais sentido. Ó. E lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. O quarto selo é como se fosse o, o, o limite da proteção e bênção de Deus. Em que sentido? Quando o evangelho começa a ser pregado, o Cavaleiro Branco, as pessoas começam a rejeitar o evangelho, começa agora a ter sede, fome, não tem mais a palavra, apesar do Espírito estar agindo, a graça está agindo, chegamos no momento trágico. E esse momento trágico combina com o período da igreja de Sardes, onde a igreja moralmente, espiritualmente estava morta. É o momento onde a igreja pisa totalmente na lei de Deus, onde a blasfêmia é instituída, onde pessoas são colocadas no poder como intercessor do homem, pessoas são colocadas literalmente como o pontífice, né? A ponte que liga o homem a Deus. Então nós temos um período triste, um período da morte espiritual da igreja, tá? Apesar de ainda ter pessoas fiéis. Tá? Então aqui nós temos o seguinte, ó, essa morte aqui que aparece, interessante que a cor amarela, ela não foi bem traduzida porque a gente não tem muito palavras boas para colocar aqui, né? Mas é cor de defunto, gente. O cavaleiro, ele tem cor de defunto, né? É chloros, a palavra é chloros aqui no grego. É a aparência de defunto. Então, acontece o seguinte, quando a pessoa rejeita o evangelho, quando a pessoa agora começa a passar fome do evangelho, o que realmente acontece? A morte espiritual. E talvez esteja falando para alguém aqui que conheça alguém, ou esteja que conhece ou esteja flertando com essa situação, né? Por exemplo, esse amigo que mora em Dublin, que eu falei para vocês, que apresentou o evangelho para mim, hoje ele se diz ateu. Incrível isso, né? E ele, infelizmente, ele está nesse período aqui da vida dele, onde ele teve o evangelho, entrou em aliança com Deus, depois ele rejeitou o evangelho, começou a passar fome e hoje ele é espiritualmente morto. Percebe? Então aqui nós temos o seguinte: os selos são juízos de Deus que são derramados, que estão acontecendo até hoje para pessoas que entraram em aliança com Jesus e quebraram a sua aliança. Tá? E qual vai ser a sentença, ou qual é a maldição? É a morte espiritual. É a morte espiritual que nós vemos aqui no Cavaleiro do quarto selo. Tá? Muito bem. Então, é um momento da história, é um momento de vida que alguns passam, que eu espero em Deus que vocês aí, né, da Irlanda, dessa igreja, não esteja passando. Agora nós vamos para o quinto selo. E o quinto selo, para mim, é o momento em que Jesus se levanta para uma realidade triste da história. Tá? Vamos lá, então? Quinto selo. Deixa eu ver. Opa, já estou subindo o morro, tá? Daqui a pouco eu desço com tudo e a gente finaliza. Tá? Vocês não estão dormindo, não, né? Porque eu tô vendo os olhos fechados aqui. Na verdade, tá preto aqui porque o pessoal. Mas tá tudo aí, né, gente? Tá tudo aí, né? Beleza. Não, então tá bom. Verso 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra. Opa, o pessoal tá por aí, que bom. É a palavra de Deus. E por causa do testemunho que deram, clamando com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhe foi pedido que repousasse ainda, por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Gente, isso aqui chega a arrepiar os pelos do braço. Vamos lá. Eu quero que vocês entendam de forma ampla o que nós estamos falando aqui.
Eu falei no começo que quando Jesus começa a abrir os selos, existe um marco temporal. Eu chamo isso de marco temporal, não sei se os teólogos falam isso, né? Qual é o marco temporal? É o Pentecostes, quando Jesus é entronizado no céu, certo? E aí Jesus recebe toda a autoridade no céu da terra e fala assim: ide pregar o evangelho. Então nós temos do primeiro século ali, beleza? Então esse é o primeiro cavaleiro, é a ordem do evangelho ser pregado. Então ele vai. E aí passa pela rejeição do evangelho. Depois passa pela ausência da escassez do evangelho, a fome espiritual. E aí chega no momento em que a igreja vive um momento de morte espiritual, que é o quarto selo. E nesse momento de morte espiritual, vem o quinto selo, que Jesus rompe. E agora os mortos, e eu quero que vocês entendam, João está no céu em espírito, e é um símbolo que ele está vendo. Então, é porque era naquele tempo, né, o altar era normal que o sangue caía e fosse derramado ao redor do altar, né? Então, João está vendo um altar e as almas que estão clamando debaixo do altar é porque o sangue, ele representa vida. Do que eu estou falando? Se você, deixa marcadinho aí, tá? Vá para o capítulo 4 de Gênesis. Olha que interessante. Olha como vai fazer sentido, ó. No capítulo 4, é o 10? Isso, verso 10. Gênesis capítulo 4, verso 10 diz assim, ó. E o Senhor disse, o que foi que você fez? Falando para Caim, né? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Então, lembra que injustamente o Abel foi morto. Abel foi morto, pega a ideia. Abel foi morto por quê? Por ser fiel a Deus, por causa da palavra de Deus. Porque Deus falou, faça assim. E Abel fez. E a morte de Abel foi injusta, porque ele fez o que Deus mandou. E ele foi morto pelaquilo que Deus mandou. No quinto selo, as almas que estão clamando, eles estão clamando por justiça. Por quê? Porque eles foram mortos de maneira injusta. E sabe quem é o culpado? Ó, pega a ideia. Quem é o culpado dessas pessoas estar clamando por justiça? O próprio Deus. Porque Deus falou assim, ó, vão e pregam o evangelho. E eles foram e pregaram o evangelho. E por que pregaram o evangelho? Foram o quê? Mortos. Certo? Então, de tabela, quem é o culpado é Deus, porque Deus deu autoridade, Deus mandou pregar. E eles morreram por causa da palavra de Deus. Ok? Então, esses mártires, é como se Deus agora estivesse ouvindo, de maneira simbólica, né, o clamor da injustiça que for feito para aqueles que pregam o evangelho, que obedeceram a ordem desde lá do primeiro selo, quando Jesus falou, ide, portanto, o mundo e pregai o evangelho. Então, no quinto selo, nós temos um momento em que Jesus, ele começa agora, ele ouve o clamor da injustiça causada pelos seus filhos, e ele diz o seguinte: ó, vocês vão descansar agora, eu vou dar vestes brancas para vocês, ou seja, eu estou garantindo, olha que interessante, o fato de Jesus dar vestes brancas para os mártires, Jesus está garantindo, pega a ideia, garantindo a salvação deles. Aí Jesus fala assim, ó, mas esperem mais um pouco, porque ainda vai ter mais pessoas que vão morrer por causa do evangelho. Agora, para aí e vamos fazer um hiperlink. Capítulo 14, nas pregação das três mensagens angélicas, no tempo do fim, quando termina as três mensagens angélicas, no verso 12, no verso 13, nós temos algo surpreendente. Capítulo 14, verso 13, diz assim, ó. Então ouviu uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esses que estão morrendo na pregação das três mensagens angélicas, que já é do nosso tempo, né? Mas a gente tá pregando apenas duas mensagens, a terceira ainda não veio, tá? Só para contextualizar vocês. Mas está havendo e haverá ainda mártires que morrerão por pregar o evangelho. Então, o que Jesus está falando no quinto selo, ele fala assim, para aqueles que já morreram, vocês descansam, a salvação está garantida para vocês, mas ainda tem mais pessoas para morrer. Muito bem. Olha que coincidência ou Jesuscidência, né? Para mim, a Jesuscidência, como dizia o nosso pastor, Amin Rodor, né? Dizer, em que período da história, das profecias, que começa Jesus a ouvir ou
a julgar os fiéis. Em que momento? O povo dele. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. Não é isso mesmo? Né? E qual que é que o anjo fala para Daniel? Até quando durará isso? Ó, soberano. A mesma expressão que a gente encontra aqui. Até quando? Até quando? Então não é coincidência, é Jesuscidência. O quinto selo tem um marco temporal. 22 de outubro de 1844. É louco isso, né? Eu tô vendo o pastor Tiago aqui, eu percebo que a cabeça dele tá fazendo pum, explodindo, porque é maravilhoso isso, gente. O quinto selo, ele tem um período profético. É o momento em que Jesus começa a abrir os livros dos mortos que aceitaram ele como Senhor e Salvador, e nesse momento ele começa ou chancelar eles no livro da vida, ou apagar o nome deles no livro da vida. É fantástico isso, tá? Só que não termina ali em 22 de outubro de 1844, porque Jesus fala assim, ó, eu vou dar a garantia da salvação para vocês, vou chancelar aqui, mas ainda tem muitos que morrerão ainda. Né? Então, o quinto selo é o momento em que inicia o juízo jesusinense. É muito legal. É o momento em que inicia o julgamento. Beleza? Agora vai ser muito importante. Até agora é tudo importante para nós, mas o sexto selo, para mim, apesar que o sétimo também é muito interessante. Mas vamos para o sexto agora. Agora vai explodir mais ainda a cabeça de todos aqui. Então, vamos lá. Sexto selo, verso 12. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. Então, paramos por aí. Se 22 de outubro é um marco de que começa o juízo, então esse sexto selo é pós, ok? Só que quando a gente olha na história, houveram acontecimentos nesse período que marcam aí, por exemplo, o grande terremoto. A gente tem o grande terremoto já aconteceu. Nós temos também o sol se escurecendo. Nós temos também a história, né? A queda das estrelas, né? E aqui é uma coisa interessante, né? Não é literalmente as estrelas caindo, porque uma estrela só, se cai na Terra, destrói o planeta Terra, né? Então era uma chuva de meteoros. Então nós temos a história também. Então o sexto selo, querido, já foi aberto. Ó, já foi aberto o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Agora olha que legal. Aqui divide o sexto selo, porque esses eventos que eu mencionei já aconteceram, mas esse aqui para frente não aconteceu. Olha lá. Diz assim, ó. Eu estou no verso agora 14. E o céu enrolou-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira. Está sentado no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Coisa interessante aqui. Primeiro, o céu não se recolheu como pergaminho. As ilhas não foram fugir do lugar. Não caiu meteoros de pedras aqui. Né? Então, assim, o sexto selo já foi aberto. Porém, a gente está na metade dele. O cumprimento total do sexto selo, falta o quê? Falta o céu se abrir, que é o momento da volta de Jesus. E quando você olha o texto, aqui também tem uma curiosidade, talvez, não sei se vocês já pegaram. Mas quando Jesus voltar, ele não volta só com os anjos, ele volta com Deus Pai sentado no trono. Tá? Jesus volta com os seus anjos, beleza, mas o trono de Deus vem sentado ao lado de Jesus. É muito interessante isso, tá? Aí acontece o seguinte: os maus vão querer se esconder, pedir para que as rochas caiam sobre eles, né? E aí vem uma perguntinha: quem é que pode sobreviver ou resistir à ira deles? Então, o sexto selo termina com essa pergunta. E quando você vai para o capítulo 7 é a resposta para esta pergunta. Quem é que pode estar em pé diante da ira dele? No capítulo 7 é o momento é a explicação. Quem pode ficar em pé são os selados.
os que foram selados. Tá? Os que receberam o selo de Deus podem ficar em pé diante da ira de Deus, porque eles não receberam a ira. Percebe? Muito bem. Então, estou dizendo para vocês que o sexto selo, em parte, se cumpriu. Está faltando só um pedacinho, que é a volta de Jesus. Ok? É muito interessante que o sexto selo ele tem um paralelo com a sétima praga. A sétima praga. E a sétima trombeta também. Só que aí nós temos, e também Laodiceia, né? Então está colado aqui. Mas o sétimo selo não tem paralelo com a igreja, com Laodiceia, com as pragas, né? O sétimo selo, ele extrapola a volta de Jesus. Ok? Vamos lá. Jesus volta em que selo? No sexto selo. Agora, vá para o capítulo 8, porque o capítulo 7 inteiro é um interlúdio, é uma explicação dessa pergunta. Quem é que pode? Então são os 144 mil selados, né? No capítulo 8, verso 1, nós temos a abertura do último selo. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve o quê? Silêncio no céu durante quase meia hora. Foi espalhado no movimento adventista uma interpretação assim muito fantasiosa. E eu não quero quebrar seu coração se você de repente acreditou, pregou sobre isso, porque eu também já preguei, né? Há uma ideia de que o sétimo selo, esse silêncio no céu, é porque Jesus vai voltar e todo mundo vai deixar o céu lá e vai ficar vazio e vai ficar em silêncio. Mas isso não faz sentido nenhum, tanto bíblico e também como da realidade. Porque Paulo diz que a volta de Jesus vai ser um estrondo, né? Trombeta, alarido, vai ser uma coisa colossal. O universo vai estar de olho nesse evento. Então não tem como dizer que lá vai ficar vazio, vai ter esse silêncio. Dizer que o céu vai ficar em silêncio porque vai estar vazio é inserir a minha ideia no texto, porque o texto não fala nada de céu vazio. Tá? Outra interpretação que muitos espalharam, que esse cerca de meia hora é a viagem que nós teremos até o céu, que vai durar 7 dias, né? Que esse calculado de meia hora, né? Também não faz sentido. As pessoas pegam num texto de Ellen White, que é uma referência ao capítulo 14, e o capítulo 15 e 14 de Apocalipse, falando sobre a travessia dos santos do Mar de Vidro, que são 7 dias. Mas em nenhum momento ela está falando de uma viagem referindo ao silêncio no céu. Talvez você nunca ouviu isso, mas se um dia você ouvir, já entenda que isso é uma interpretação, ou na verdade isso é uma exegese, é inserir uma ideia no texto. Tá? Uma exegese é dizer o que o texto está dizendo para nós. Então vamos lá. Se o sexto selo é a volta de Jesus, logo o sétimo selo é algo que acontece após a volta de Jesus. Concorda comigo ou não? Ok? Pergunto: dos eventos que nós sabemos, o que acontece após a volta de Jesus? Na escatologia nossa. Lembra que Jesus volta, pega os seus e leva para onde? Para onde? Para o céu. Certo? Para o céu. E aí, Satanás fica preso aqui por 1000 anos, não é assim? Beleza? Fica 1000 anos. Aí terminou os 1000 anos, não é a cidade santa desce, não é isso? Lembra? Beleza? Estão comigo, né? Agora sim, vocês saem agora do Apocalipse aqui 8, nós vamos para o capítulo 20. Vai lá. E agora vocês vão entender. O que é esse silêncio que acontece na retirada do último selo? Lembra que eu fiz o exemplo aqui para vocês, ó? Porque lembra que tem 7 selos, né? Quando eu quebro o último, quando Jesus quebra o último selo, então agora sim ele vai abrir o livro, certo? Não tem como ele abrir ou revelar o que está no livro se ele não tirar os 7 selos, beleza? Ok? Então tá bom. Capítulo 20, agora leia comigo o verso 11. Olha só que maravilhoso, tá? Capítulo 20, verso 11. Opa, cadê? Aqui. Beleza, achei. Diz assim, ó. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Provavelmente esse é Jesus Cristo, tá? Ele que julga as nações, né? A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar neles. Agora presta atenção. Ó. Vi também os mortos, e aqui é muito, muito interessante, porque esse julgamento aqui é somente dos mortos, tá? Os vivos
Não é mencionado. Os vivos já estão julgados, já estão selados e salvos. Aqui é um julgamento para os ímpios, tá? Os mortos. Presta atenção nisso, ó. Os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos o que, gente? Livros. E ainda outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. Ó, livros de novo. Os livros. Os mortos, livros, ok. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aqui, gente, tem um detalhe importante, né? Eu preciso abrir esse parênteses porque é importante. Eu e você, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nosso nome é escrito no livro da vida, ok? Só que se Jesus, no seu julgamento pré-advento, ele não achar compatibilidade naquilo que eu professei na minha vida, o meu nome será o quê? Riscado. Ok? Vocês entendem isso, né? Então Jesus só vem buscar aqueles que aceitaram ele, que está escrito no livro da vida, e que deram testemunho da sua vida. Tá? Porque quando você aceita Jesus, o seu nome é escrito. Porém, se você não vive conforme a sua fé, o seu nome será riscado. Isso acontece antes do retorno dele. Beleza? Interessante que aqueles que não estão escritos no livro da vida são julgados pelos livros. Vou explicar melhor. A Bíblia diz que tem livro do memorial, dos nossos pecados, das nossas atitudes. Eu e você somos salvos pela graça, pelos méritos de Jesus. Não importa o que eu faço, eu não tenho méritos diante de Deus. Então eu sou salvo porque eu acredito que Jesus pagou o preço do meu pecado. Então eu sou salvo pelas obras de quem? De Cristo. E eu, aceitando isso, meu nome é escrito no livro da vida, beleza? Agora, se eu rejeito a graça de Cristo, eu terei que ser salvo pelas minhas obras, ok? E as minhas obras estão escritas onde? No livro memorial das obras. Só que quando as pessoas são julgadas pelo livro das obras, eles vão ser perdidos, porque as obras não podem salvar. Então, por isso está dizendo o seguinte, ó. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Só que é impossível alguém ser salvo pelas suas próprias obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no Lago de Fogo. Essa é a segunda morte, é o Lago de Fogo. E se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse foi lançado no Lago de Fogo. Então, assim, a permanência do meu nome escrito no livro da vida é a garantia da minha salvação. Tá? A partir do momento que eu digo que aceitei Jesus, mas não vivo conforme essa fé, Jesus tem toda a autoridade e fala assim: peraí, você não é. Você dizia que ser trigo, mas você é joio. E se eu não aceito Jesus como Senhor Salvador, o meu nome não está escrito no livro da vida. Então eu serei julgado pelas minhas obras. Só que eu não consigo me salvar pelas minhas obras. Tá? Então é um detalhe muito sutil aqui, mas é muito importante. Pois bem, o que eu quero dizer para vocês sobre o silêncio no céu? O silêncio no céu, esse por cerca de meia hora, porque é um tempo muito impreciso, é um tempo de expectativa. É um tempo em que os livros são abertos e agora Deus vai decretar o fim de todas as coisas. É o momento do juízo. O livro que Jesus está lá, pegou da mão de Deus, ele é aberto quando? Nesse momento, onde ele vai revelar para o mundo as obras que eles cometeram e que eles não estão escritos no livro da vida, portanto, deverão ser lançados aonde? No lago de fogo. Ok? Muito bem. Então, agora eu vou concluir todo o assunto. Pastor, mas que tem importância os sete selos no Apocalipse? Primeiro que a gente entende o seguinte: Deus está no controle da história. Deus está no controle da história. Jesus tem na mão a autoridade e é ele que tem o desenrolar da história. E o livro diz que ele é vencedor e vencedor será aquele que andar com ele. Ok? Então isso é muito importante. Apesar de Satanás fazer as suas investidas, apesar do mundo infiel, apesar de todas as dificuldades que nós temos na vida, está garantido a nossa vitória. Amém? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Então isso é fantástico.
O Apocalipse é um spoiler do que vai acontecer. E olha que privilégio nós temos da revelação, tá? Outra coisa que me chama a atenção, os sete selos. É, me dá, claro, certeza, me dá mais confiança quando Jesus ele esclarece o que ele vai fazer. Isso é um privilégio das profecias, a gente ter o dom de profecia para entender isso, né? Porque dom de profecia não é Ellen White, tá? O dom de profecia foi manifestado em Ellen White. A igreja hoje, apesar da morte de Ellen White, tem o dom profético. Isso que eu estou falando para vocês e ensinando é o dom de profecia. Deus nos dá discernimento para entender a profecia. Então, louvado seja Deus pela revelação. E aqui fica um ponto crucial. Não tenham medo do seu nome ser riscado do livro da vida. Esse não deve ser o seu medo. Isso é consequência do medo que você deve ter. Não fique olhando que você pode se perder, que seu nome vai ser riscado, que vai o fim do mundo e vai ter juízo. Não olhe para isso. O Apocalipse foi escrito para nós, mas não é para a gente olhar as destruição. Vamos fazer o seguinte: o olhar é para o vencedor Jesus Cristo. O olhar deve ser estendido não para o evento, mas para o Senhor dos eventos. Percebe? Então eu queria que você tivesse paz no teu coração. O teu nome está escrito no livro da vida. Jesus é o teu advogado. Não são teus pecados que vão tirar você do céu, mas a sua rejeição da graça. Acredite que ele pode perdoar todos os seus pecados. Não fique fazendo malabarismo com o seu pecado. Ah, eu pequei, eu fui longe demais, blá, 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 blá. Isso é um pensamento diabólico. Confie no nosso advogado Jesus, o vencedor. Tá? Então, não fique olhando para as tragédias, a economia, a política, o fim do mundo. Gente, pelo amor de Deus, esse não é o foco do Apocalipse. O foco é: nós temos um vencedor que luta por nós, advoga por nós, e é nele que nós confiamos a nossa vida. Se vai ter marca da besta, e como vai ser perseguição, se gente vai morrer, isso não é o foco. Porque Jesus fala assim, ó, mesmo que você venha a morrer, fique tranquilo, porque na manhã da ressurreição você será levantado. Maravilhoso, gente. Né? Então, Deus abençoe vocês ricamente, que essa promessa, eu fico, para mim é forte demais, né? Eu vejo muito irmão, rapaz, focando em ai, não pode isso, não pode aquilo, ai, não pode aquilo, ai, a igreja não faz isso, a igreja não pode isso, a igreja está fazendo isso. Pelo amor de Deus, gente, vamos focar em Cristo, né? Se todos nós focássemos na alegria da salvação, quanto chato sairia da igreja, né? Quanto acusador deixaria de frequentar a igreja, como o nosso povo seria mais unido, né? Vamos focar, gente, no Salvador Jesus Cristo, né? E deixa as coisas acontecer. Porque Deus tem o controle da história na sua mão e você está na mão dele. Deus abençoe vocês.